Cara, no plano antigão lá do Joshua Haldeman, que é o avô do Elon Musk, no plano da tecnocracia, né? O plano era, cara, fazer um governo praticamente continental, envolvendo Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, aí os países ali, né, Panamá e tal, e a Venezuela. Cara, por incrível que pareça, um plano de 1938 o Trump tá fazendo à risca. E o Trump, que tava colado com o Elon Musk, que é neto do cara que montou essa estratégia, você fala, eu acho que ele tá executando a estratégia assim à risca mesmo. Porque agora a gente tá vendo a situação da Venezuela, como é que tá, né? Tá demorando um pouquinho, né, pra ter um desfecho, mas tá estranho ali, né? Que desfecho tu acha que vai acontecer ali, cara? A famosa regime change, troca de regime. Tirar um cara que não tá obedecendo às ordens e botar um obediente. Não é nem tirar um inimigo, porque, voltando àquela ideia, né, cara, desde a doutrina Monroe, que é uma doutrina muito antiga, América para os americanos, né? Tipo, Europa, sai daqui, quem manda aqui somos nós. Cara, os americanos, coordenam o destino da América, cara. Eu tava fazendo hoje uma revisão da história do Brasil e aí eu concluí, cara, a nossa história é uma farsa, meu irmão. Nossos eventos cruciais que definiram a nossa história foram decididos lá de fora. Tá falando politicamente? Tudo. Fase da Brasil colônia. Era colônia de exploração, o cara vinha que sugava tudo e ia embora. Depois você tem ali o pacto colonial. O Brasil só pode comercializar com Portugal, né? Tudo decisão de fora. Aí, de repente, tem o mercado da escravidão, altamente lucrativo. Dizem que era uma das coisas mais lucrativas de todos os tempos, né? O mercado escravocrata. E a Inglaterra, do nada, começou a falar contra. O Brasil tem que parar com isso aí não tá legal. Aí todo mundo, poxa, os ingleses são gente fina, né? Eles são contra a escravidão. Não são contra nada. Eles fizeram a Revolução Industrial, começaram a fabricar um monte de produto, tava com estoque ali agarrado, precisava de vender para alguém. Só que no Brasil você tinha 4 milhões de escravos, pessoa que não tinha dinheiro, não tinha renda. Então o que eles falam? Cara, se do nada acabar com a escravidão, a gente tem 4 milhões a mais de consumidor, pô. Começaram a encher o saco do Brasil. Aí vem o Bill Aberdeen, que foi uma lei também que os ingleses fizeram, que autorizou os ingleses a interceptar barco levando escravo e interrompeu a operação, né? E aí o Brasil, somebody, né? Sempre. Começaram as famosas leis para inglês ver, né? Entendeu? Não, vamos combinar o seguinte, você quer que eu acabe com a escravidão? Escravo acima de 60 anos, lei do sexo. Os caras, o cara com 60 anos naquela época, meu irmão, o cara já era um peso morto pro senhor de engenho, né? Aí lei do ventre livre, não, só as criancinhas. Aí foram enrolando, né? Aí surge essa expressão lei para inglês ver. Então, assim, o fim da escravidão no Brasil não foi uma decisão do Brasil, foi uma imposição inglesa. Aí daqui a pouco você tem o império aqui, mas o que acontece? Tem Ninguém foi bonzinho, né? Ninguém foi bonzinho, não foi uma iniciativa interna. Foi uma parada imposta de fora. Aí você vê, começa a República, os caras dão um golpe lá, totalmente inspirado nos Estados Unidos e apoiado pelos Estados Unidos, né? Tanto que virou Estados Unidos do Brasil, né? Os caras, tá na cara que eles estão copiando. Aí você vê já agora, é claro que você tem ali uma mudança de impérios, né? Vou indicar 2 livros fundamentais pra galera. O primeiro é chato pra cacete, mas é legal. É o Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é do Ray Dalio, que era o maior hedge fund do mundo, né? O Bridgewater Associates, 160 bilhões de dólares, acho, sob gestão, né? Então esse cara escreve esse livro porque mercado financeiro para eles é muito importante prever o futuro, né? Se você consegue prever o futuro, você ganha fortunas e deixa de tomar prejuízo ou quebrar. Então, o que ele fez? Ele fez uma análise, cara, dos ciclos econômicos desde o Império Holandês, depois o Império Britânico, aí o Império Americano. O Império Americano, ele foi olhando como os impérios crescem e caem, né? Então, nessa análise, cara, você vai vendo como é que tem esse ciclo dos impérios. O que acontece? Nessa época da escravatura, o Brasil ainda estava sendo pressionado pelo Reino Unido, porque o Reino Unido ainda era
a potência hegemônica. Depois, os Estados Unidos começam a se destacar. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles saem ali como vitoriosos. Não tiveram um ataque no seu próprio território e tal. Na Segunda Guerra também, né? Só em Pearl Harbor, que é uma história muito mal contada também, a história de Pearl Harbor. O pessoal acha que é conspiração, sim, mas conspiração anda junto com preguiça também, né? Porque o cara não quer ler, ele fala que é conspiração, né? Tá, sim. Né? Isso é a teoria da conspiração. A minha teoria da conspiração ou é a tua preguiça, eu não sei o que é maior, entendeu? Porque hoje, com a lei de acesso à informação, você já tem documentos que os Estados Unidos já sabiam que os japoneses iam atacar, eles fizeram stand-down, deixaram atacar para ter uma justificativa para entrar na guerra, porque eles sabiam que se eles entrassem na guerra ia capitalizar muito. Então, já estava com o projeto Manhattan fazendo a bomba, precisava escolher em quem que ele ia jogar essa bomba, né? Para falar, olha como é que eu sou forte, né? Não mexe comigo, não. Então, assim, cara, as nossas decisões, todos os nossos fatos fundamentais decididos por Portugal, depois decididos pela Inglaterra, depois decididos pelos Estados Unidos, né? Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi uma pressão norte-americana. O que a gente vai arrumar encrenca lá na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, meu irmão? Mandar a força expedicionária brasileira. Pressão americana pra gente entrar do lado deles, porque Vargas, por ele tava mais pro lado do eixo, né? Então, assim, cara, Brasil entrou na Segunda Guerra. Decisão que veio de fora. Governo militar, 1974, veio de fora também, né? Então, fim do governo militar, também eles que mandaram acabar. Cara, é só coisa que vem de fora. Se você olhar o Brasil hoje, por essa ótica, você vai sair de um monte de lorota e vai entender que eles que decidem. Aí a pergunta é, o que eles querem agora, então, que eles querem impor aqui? Aí que a gente entende, entendeu? É mais fácil você ler assim do que você ler. Tem a esquerda e tem a direita. Aí a direita e a esquerda ficam brigando. Não, pô, pelo amor de Deus. Mas hoje também eles têm menos facilidade para intervir, não tem? Pô. Tem mais? Demais, cara. Cara, assim, os maiores ditadores da história nunca tiveram rede social para dominar a mente de todo mundo, espionar até o cara tá pensando, pô. Mas hoje eu tô falando de forma institucional. É mais complicado, né? Não, cara. Acho que é mais fácil, pô. Porque, você vê, o Trump chega lá, faz uma medida provisória, mete uma tarifa de 50% no Brasil, fica por isso mesmo. E aí? Não é fácil, não. A gente Controle tecnológico também, não mando mais chips pra você, não mando mais GPS, não mando mais... Acabou, meu irmão. Facinho, pô, moleza. Tá aqui, ó, comendo na mãozinha, meu irmão. Mas a gente não tem nenhum... A gente tem outras alternativas no planeta Terra, não tem, não? Tipo, outra tecnologia de GPS. Que pra desenvolver são bilhões de reais aí, cara. Bilhões, é muito caro. A gente sairia do colo dos Estados Unidos e cairia no colinho da China. Facinho. E aí tá tudo bem, aí eu também acho. Ou da Europa, né? A Rússia também tem GPS. Em algum colo a gente ia cair. Ia cair. Não tem como você sentar direto na cadeira. Você vai sentar no colinho. Tem, mas a gente teria que ter pensado nessa porra um tempo atrás, né? Cara, aí que entra outra questão. O Brasil já pensou várias coisas um tempo atrás e houve sabotagens também. Às vezes verbais, às vezes diretas. Por quê? Querendo ou não, nosso projeto espacial foi interrompido por uma explosão, maluco. Foi proposital? Eu não sei, mas explodiu. Foi isso? Mas o que aconteceu? A base lá de lançamento de foguete explodiu. Explodiu. Na época, hoje é até difícil, no DuckDuckGo você acha. Tá. Mas se você pesquisa nos buscadores normais, tu não acha notícia sobre isso. Se você botar assim, houve alguma suspeita de sabotagem na explosão na base de Alcântara, você não vai achar nada, mas se você pesquisar, você acha, existe uma suspeita que os franceses sabotaram. Você fala, pô, francês? Os franceses teriam sabotado. Aquela plataforma P-32, eu acho, da Petrobras que afundou, teria ali uma espécie de sabotagem também. Assim, a gente não sabe se houve sabotagem, mas são eventos estranhos que vão acontecendo, né? O projeto nuclear brasileiro também, né? Nunca eles vão permitir o Brasil ter um projeto como esse. E aí, se teimar em ter, aí eles partem para as soluções mais, deixa eu ver aqui, de operações especiais, né? Que a gente, tipo, o que acontece na... Por exemplo... Um troço mais James Bond, só que americano. Cara, é só você pegar os relatos do John Kiriakou, que é um ex-agente da CIA, e ele diz que... Ethan Hunt, vai chegar o Ethan Hunt, Missão Impossível. Os caras de Israel ligaram pro maior cientista atômico do Irã e falaram, olha, isso não sou eu que estou falando, é o John Kiriakou, ex-agente da CIA.
Falou, ó, meu irmão, vamos fazer uma parada. Para de fazer esse projeto nuclear e passa pro nosso lado, vem trabalhar com a gente como informante e tal. Aí disse, o cara falou, vai catar coquinho. Aí ligaram pra esposa. Falaram, olha, a gente tentou, né, convencer seu marido e tal. Aí ela, vai catar coquinho. Os malucos explodiram o prédio inteiro, mano. Levaram todos, entendeu? Então, assim, quando não vai por bem, vai por mal, né? Ninguém vai ter arma nuclear, ninguém vai deixar. É um jogo que não entra ninguém. Então, assim, o Brasil poderia ser uma potência já há muito tempo. Inclusive em estudos que era mais fácil de achar na internet um tempo atrás, no próprio Wikipedia tinha assim, superpotências em potencial. O Brasil está em primeiro lugar mesmo. O que falta no Brasil? Poder militar maior, e não só o poder militar, uma sensação na cultura populacional de que nós temos vocação para ser potência. Porque você não vira potência por acaso, né? Os Estados Unidos tinham ali na cultura americana, e ainda tem, o Destino Manifesto. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos uma luz para o planeta Terra, quase que um xerife do mundo. Então eles têm isso. O Brasil meio que não tem. O Brasil tem já síndrome de vira-lata. Outra história. A gente quer ser salvo pelo... A gente vai pro... Bota a bandeira dos Estados Unidos. 7 de setembro. Eu não sei quem botou, por que botou, mas pegou mal pra caramba. Porra, né? o cara Até a galera da direita criticou. O cara falou, pô, isso não tem nada a ver isso. Né? Mas eu acho interessante o que você tá falando, que a galera, o povo brasileiro acreditar que a gente tem vocação para ser um país grande, para ser uma parada... Não tem, cara. Não tem. Isso vem desde daquele messianismo do Dom Sebastião, né? Portugal tinha isso, ele tinha um rei que era o Dom Sebastião, ele foi pra guerra na África, ele morreu e os caras ficavam esperando ele voltar. E aí o cara vira tipo meio messias, assim, né? Então o tal do sebastianismo. Aí a revolta lá do Antônio Conselheiro, né? Ainda tinha isso de Canudos e tal. Então a gente fica esperando um salvador, né? Antônio Conselheiro morreu de caganeira mesmo? De disenteria? Cara, agora tu me pegou, eu não sei, cara. Sim. É mesmo? Então, e é foda que o maluco era brabo pra caralho. Pô, profeta, né? Antônio Conselheiro falou que sertão ia virar mal. Mas acho que não sei se foi ele ou foi o Padre Cícero que falou isso. Mas o cara era cascudo, eu não sei, cara. Cascudo. Você vê a situação do Brasil, né? Ainda temos em pleno 2025, né? Já quase 2026. Eu não sei como é que tá o último dado aí. Pô, mais da metade da população sem saneamento básico, né? Então... Acho que o Antônio Conselheiro foi mais uma estatística dessa da falta de saneamento. Mas eu acho que foi. Eu li em algum lugar que ele morreu de desinteria. Descobre aí, gente, que morreu Antônio Conselheiro. Recebeu um conselho errado ali, né? Foi pro espaço, não teve jeito. Botou com diarreia, come um mamão aí que melhora, aí morreu. Desinteria, né? Desinteria. Pelo menos ele ia falando desinteria. Tá. Foi isso mesmo. Mas a gente teria vocação para ser um país grande, para ser uma superpotência. Então, tecnicamente a gente tem mesmo. O povo não tem essa mentalidade, né? Esse desejo. E o jeito como a gente se organiza como sociedade também dá uma dificultada, né, cara? A gente fica brigando, a gente fica, sei lá, tentando mudar. A gente acabou de ter um 8 de janeiro de 2023 que, porra, os caras vão lá fazer arruaça. Então a gente briga uns com os outros, a gente não quer conversar com um cara que é diferente. Então a gente se atrapalha. Isso é uma coisa fabricada também, né? Bom, o jeito, é instigado. O jeito que eu enxergo as redes sociais ajudam a instigar essa porra. Mas tem alguém comandando o algoritmo, né? Verdade, tem alguém influenciando ali o algoritmo. Não sei se tem. Isso aí desde o Império Romano, né? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. O que eles mais temem é uma sociedade unida. Na verdade, cara, no livro do Ray Dalio, ele fala que um primeiro sinal de decadência de um império é uma sociedade que começa a se fragmentar, começa a se polarizar. Cara, todos os sinais estão presentes nos Estados Unidos hoje. Polarização terrível, né? E essa polarização vem com a chegada do Trump ali, naquele momento, né? E o que é curioso, porque você vê, assim, uma politização da sociedade, né? Até dias atrás, nenhum brasileiro sabia que era o Procurador-Geral da Justiça, pô. Hoje todo mundo tá ligado aí quem é quem. Eu lembro quando Eros Grau era ministro do Supremo, ninguém sabia quem era Eros Grau, né? Esquece de falar, pô, que é um grau, o cara não fazia a mínima ideia que era isso. Mas a galera foi começando a ficar mais consciente. Só que, por um lado, o que acontece para equalizar isso? Um povo muito consciente, ele é um povo mais difícil de manobrar. Então, você cria um cenário imprevisível
Para quem? Para o poder estabelecido, para as elites. Então isso é preocupante. Como é que eles equalizam isso? Você tem uma população que em 2013 começa a ir para a rua por causa de aumento de 20 centavos na passagem do ônibus. Daqui a pouco você tem a galera toda em Brasília fazendo arruaça lá, contestando o poder. Aí o que você precisa fazer? Você precisa rachar essa galera. Você precisa dividir esse pessoal em esquerda e em direita para eles não verem mais o poder estabelecido como inimigo, mas eles verem o outro, eles mesmos, e eles destruírem a si mesmos. Foi esse processo que começa em resposta a isso. Entendeu? Então, a doideira. De quando é esse livro? Qual livro? Do Ray Dalio. Ray Dalio, cara, acho que é 2024, acho, ou 23, deve ser 23. Ah, tá. Então ele tá fazendo uma análise das paradas que estão acontecendo. É atual até. Ele vem lá do Império Holandês, Império Inglês, Império Americano, e aí vem a China, né, como uma potência concorrente. E ele fala, ó, quando começa a educação, começa a sucatear. Sociedade que estava unida fica dividida. E começa a imprimir dinheiro pra caramba. Aí vai buraco abaixo. E é exatamente o que está acontecendo.